Irmãos, nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Nós vamos abrir a nossa Bíblia. Nós vamos considerar os dois textos que a revista propõe aqui para nós. Nós vamos meditar um pouquinho nesses dois textos para depois nós olharmos então para a lição e nós dialogarmos então, conversarmos sobre ela. Tá joia? Vamos então abrir, são dois textos. O primeiro é o de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos ler a uma só voz esses dois versículos da palavra do Senhor. Vamos lá? Todo mundo achou? Romanos 12, 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, vamos ler juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Os irmãos sabem disso, não custa nada repetir que esse versículo 1 do capítulo 12 inicia aquilo que nós chamamos, obrigado irmão, da parte prática da carta aos Romanos. O apóstolo Paulo escreve assim com muito saber teológico, e nesse escrito dos capítulos 1 até o 11, ele traz para nós a compreensão de temas importantes que dizem respeito à nossa salvação, que dizem respeito àquilo que Deus fez em nosso favor. Mas a partir desse texto ele começa então a falar sobre o que nós devemos fazer com a teologia que acabamos de receber. Ao mesmo tempo, para que serve a nossa teologia? São apenas conceitos? São apenas abstrações? Paulo vai dizer que não. Então essa expressão, rogo-vos, pois, essa expressão, pois, tem o poder de ligar tudo aquilo que ele acabou de falar com aquilo que ele vai começar a falar então. Então, nessa parte final, o apóstolo Paulo está falando sobre o que nós devemos fazer com a teologia. E ele vai dizer que a teologia é para ser vivida. A partir do momento que nós a recebemos, a partir do momento que nós a compreendemos, nós assumimos então esse compromisso de vivê-la, de praticá-la. E essa prática é o que vai representar o ideal da nossa consagração. E quando ele fala de apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é exatamente sobre consagração que ele está falando. Porque os irmãos se lembram que no sistema de culto do Velho Testamento, uma das formas de adorar a Deus era chegar ali no templo com um animal, e esse animal era entregue ao sacerdote, o sacerdote ia então o imolava no altar. O sangue era derramado sobre o altar, uma parte era colocada sobre a cabeça da pessoa, declarando que ela estava livre e perdoada do seu pecado. Paulo vai dizer aqui que ao invés de apresentarmos um animal morto, nós devemos apresentar a nossa vida, ou seja, nós vivos, vivendo para a glória de Deus. Mas essa vida em consagração, ela se manifesta também em uma vida de transformação. E o que ele fala aqui é esse duplo canal da transformação. É a transformação que Deus opera em nós pela mente, ou seja, aí entra mais uma vez a teologia, mas ao mesmo tempo a transformação que nós somos capacitados por Deus a fazer, no sentido de mudar a realidade em que nós estamos vivendo, né? Então é essa, transformados por Deus
para transformar o mundo em que nós vivemos. É esse caminho que o Senhor propõe aqui para nós. Nós vamos agora lá para o outro texto, que é o de Colossenses, capítulo 2, de 1 até o 10. Esse texto, também ligado a Romanos, vai trazer para nós algumas compreensões, alguns insights sobre o tema que nós iremos estudar. Esse texto são 10 versículos, então nós faremos a leitura de maneira alternada, tá? Colossenses, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 8. Podemos ler? Estou começando então. Colossenses 2, 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Pausinha. Versículo 1, ele fala de grande luta que ele enfrentava em favor dos colossenses, dos laodicenses e pelos demais, né? Mas ele lutava por quê? O versículo 2 aqui vai explicar. Para que a riqueza e a forte convicção do entendimento pudesse levá-los à compreensão do mistério de Deus em Cristo Jesus. Então, no versículo 3, ele fala que em Cristo Jesus, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Fica claro aqui para nós, meus irmãos, percebermos que o Senhor Jesus Cristo é o tema principal da carta aos Colossenses. É uma das cartas mais cristológicas que nós temos entre todas aquelas que Paulo escreveu e que compõem também o Novo Testamento. Mas é interessante aqui nós percebermos que nesse texto o apóstolo Paulo está dando muita ênfase ao conhecimento, ao entendimento, à confirmação daquilo que ele chama do mistério de Deus, justamente para quê? Para que nós estejamos capacitados a enfrentar a filosofia e as vãs sutilezas que, unidas às tradições dos homens, tentam assim desvirtuar a igreja do seu caminho, da sua caminhada invicta que o Senhor Jesus Cristo propõe para a sua igreja. Vamos ter isso em mente para nós abrirmos a revista na lição número 8 e nós estudarmos então, meus irmãos, aqui esses dois aspectos que são considerados: pluralismo e intolerância. Lição número 8 está lá na página 27. Gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse texto e também a sua revista aí para nós considerarmos aqui algumas questões. Veja, a revista vai tratar de dois temas, um derivado do outro.
vai falar sobre pluralismo e intolerância. Nós podemos assim perceber que se tratam de dois conceitos que estão relacionados e torna muito difícil a caminhada da igreja nessa presente época, especialmente por causa dessas reinterpretações que são frutos de cosmovisões diferentes, conforme nós estudamos nos 2 domingos anteriores. Quando nós falamos, irmãos, de pluralismo, nós deveríamos pensar assim numa coisa altamente positiva, em algo muito bacana. Não é bom a gente assim habitar no mundo plural? Você vai num supermercado e você não encontra somente uma qualidade de macarrão. Você encontra várias. Aquele macarrão torcidinho, aquele retinho, aquele grosso com firinho no meio, aquele macarrão em forma de letrinha. Uau, e aí você tem a possibilidade de escolher aquilo que você quer, de acordo com a sua conveniência e desejo de experimentar algo novo. Aí você pega o carro, você viaja um pouquinho, você chega lá no Maranhão e você vai ver assim tanta comida diferente, tanto linguajar diferente, né? É de cuscuz para cima. Cuscuz a gente já tem aqui, mas tem algumas coisas ali que são típicas dele. E aí se você vai lá para o Amazonas, você chega lá em Manaus ou alguma outra cidade, você percebe assim aquele mundo tão diferente e a gente fica pensando, então pensarmos na realidade plural não deveria ser uma coisa boa? Sim, mas em muitos aspectos, especialmente naquilo que diz respeito a essas reinterpretações oriundas de uma cosmovisão diferente que confronta o Evangelho, pensar neste assunto torna-se um desafio para nós. Da mesma maneira, se nós formos pensar não sobre a intolerância, mas se fôssemos pensar sobre a tolerância, nós também deveríamos ser conduzidos a um pensamento joia, a uma coisa assim que nos beneficia muito, sabe por quê? Porque teve épocas em que nós, protestantes, sofríamos e muito pela intolerância do povo. Eu estou lendo, comecei agora essa semana, aquele livro O Homem do Chapéu de Couro, do Paul Long. Não sei aqui quantos já leram esse livro. Alguém já leu? Livro bem facinho, bem gostoso, e você deveria ler, porque fala sobre o início do presbiterianismo aqui na nossa região. Fala lá de Colinas, fala de Paraíso, fala lá de Porangatu, não sei se fala em Araguaína, né? Eu ainda estou na metade do livro, pode até ser que fale. Mas procure ler esse livro, é um livro bem fácil de ler, e assim a gente percebe quanta intolerância, quanto ódio contra os cristãos, especialmente presbiterianos, que foram um dos primeiros grupos a chegar aqui na região, quanto nós sofremos. Então, quando a gente fala em tolerância, nós deveríamos estar pensando em alguma coisa boa, em alguma coisa positiva. Mas existe, assim, esse pensamento que é levado para o outro lado, né? A intolerância que hoje se reveste de um conceito totalmente diferente, a gente vai procurar compartilhar aqui com os irmãos. Dá uma olhada aí no que diz a introdução da revista. O pluralismo defende que verdades contraditórias entre si podem coexistir pacificamente e seus proponentes não tentarão impor a sua visão sobre os demais. Veja só, existe aqui duas frases, dois pensamentos diferentes que compõem essa frase. Olha a primeira parte. O pluralismo defende que verdades contraditórias entre si podem coexistir pacificamente. Sim ou não? Sim, é isso mesmo.
O ideal do pluralismo é exatamente isso. É permitir que a sociedade viva em paz, mesmo ela tendo, assim, pensamentos que são divergentes. Não há nenhum problema de nós convivermos aí tranquilamente com pessoas que pensam diferente de nós. Eu lembro que, não sei se foi final dos anos 80 ou início dos anos 90, eu era muito adolescente ainda, mas assim, eu lembro que Paulo Maluf era o governador lá de São Paulo, e ele autorizou a criação lá em um determinado espaço da capital do macumbódromo. Era aquele lugar onde os macumbeiros da cidade, os praticantes do baixo espiritismo, iam para aquele lugar então fazer os seus despachos, as suas oferendas, cumprir ali os seus rituais, né? E houve a movimentação dos evangélicos, e eles se reuniram, e eles foram em frente ao palácio para protestar contra aquilo. E eu nem lembro o final da história, se por causa da pressão o governador desautorizou, ou se de fato isso foi mantido. Mas assim, hoje eu penso, quanta besteira. Não há problema nenhum de autorizar aí o macumbódromo, porque nós vivemos em liberdade religiosa, onde todas as pessoas têm condições de praticar a sua religião. Então, ao passo que nós não concordamos com o rito, com o ritual, com a teologia, com a doutrina defendida por eles, nós somos esclarecidos o suficientes para entender que nós podemos, cada qual, praticar a sua religião. O problema está no complemento aqui dessa frase que define o sentimento plural, né? Porque diz aqui que eles propõem que os adeptos não tentarão impor a sua visão sobre os demais. Opa, aí nós temos um grande problema. Qual é o problema que nós podemos ver aqui nessa percepção, nessa explicação? Não tentar impor a sua visão sobre os demais. Logicamente, nós evangélicos, e eu não vejo isso, adepto de religião nenhuma, colocar aí um revólver na cabeça do outro e dizer: ou você aceita a minha religião, ou você morre. Você já viu isso acontecer? Um evangélico fazer isso, ou um espírita fazer isso, um adepto de outra religião fazer isso? Eu acho que ninguém viu, né? Porque não é comum. Então, se nós formos falar sobre impor religião, logicamente nós estamos tratando de alguma coisa que deve ser evitada. No entanto, as pessoas entendem que você pregar o evangelho, você confrontar teologias, você mostrar o descrédito ou você mostrar a incoerência da pregação de determinada religião, seja uma forma de você impor a sua. E isso de fato não é. Isso que precisa ser bem esclarecido, porque essa questão de não pregar a sua religião é até uma forma natural de religiões que não procuram conservar a sua fé, usam para viver pacificamente umas com as outras. Mas, irmãos, a religião cristã, ela é por si só dogmática e apologética. Isso quer dizer, dogmática significa que ela tem a sua fé bem definida, esclarecida, e apologética no sentido de mostrar que ela defende essa verdade. A religião cristã sempre vai erguer a voz em defesa do evangelho e no sentido também de mostrar para a sociedade aquilo que ela crê. Então, sempre que surgir aí na sociedade defesa de aborto, liberação de drogas, sempre a igreja vai se levantar de maneira profética, apologética,
para defender os seus valores e aquilo que ela crê. Então essa questão não seria problema para aquela religião que vive em cima do muro, né? Mas para a religião cristã definida, que crê na revelação da palavra de Deus e na construção da sua doutrina, certamente ela vai se posicionar sempre. A primeira parte da lição fala aqui sobre pós-modernismo, e a gente aqui sempre precisa esclarecer, embora eu creia que os irmãos entendem bem isso. O pós-modernismo é aquele conceito que, na verdade, virou assim algo filosófico, né? É o pensamento usado para descrever a vida na sociedade após aquilo que se imaginou ser o modernismo. O modernismo é geralmente descrito com a Revolução Industrial lá na Inglaterra, no século XVIII, quando produção em série começaram a ser usadas, né? Mudança no sistema de construção, até mesmo social. Então as pessoas começaram a dizer, nós alcançamos o ápice da engenharia humana. Agora as pessoas vão poder descansar porque a máquina vai trabalhar, a empresa vai produzir, nós teremos mais tempo para curtir a vida e nós teremos mais conforto. Isso aconteceu? Você acha que aconteceu? Jamais, né? Muito pelo contrário, pessoas começaram a ser dominadas e engolidas pelas máquinas. Aí chegamos no século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e todo aquele sonho de modernidade que o homem construiu, caiu por terra, acabou. Então esse termo pós-modernidade, tantas pessoas que dizem ter sido o primeiro a usar esse termo, né? De alguma forma ele surgiu aí para descrever a humanidade com os seus desencantos, né? Sonhos que não se cumpriram, realidades que não vieram a acontecer, e de repente esse conceito social passa a ser um conceito filosófico com implicações religiosas também, que descreve o homem sem esperança. O homem que precisa se apegar a alguma coisa sem saber o quê, e é por isso que é tão fácil nós encontrarmos aí o homem religioso, mas não aquela religiosidade bíblica. O homem que constrói deuses para si. Deuses aqui sendo a representação de todo o sistema que lhe traga segurança. Bom, aqui nessa parte, microfone está em ordens aí? Então tá. Irmão, leva aí para alguém que possa ler para nós com voz bonita, voz de locutor de rádio, viu? Esses 3 pontinhos que nós temos aqui, nessa primeira parte, onde está escrito pós-modernidade, aí tem lá 3 pontinhos para a gente ler. Quem vai ler? Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos lá. Aquela pessoa que diz, como verdades conflitantes podem coexistir pacificamente, lado a lado. Fico na minha e você na sua. Sim, aqui está falando então o que é uma mente pós-moderna. O que é uma mente pós-moderna? Você pode ler de novo, irmão? Por favor. Aquela pessoa que diz, como verdades conflitantes podem coexistir pacificamente, lado a lado. Fico na minha e você na sua. Tá bom. Então esse é um dos aspectos dessa mente pós-moderna. Cada um no seu quadrado. Você tem a sua crença e eu tenho a minha. Você tem a sua fé e eu tenho a minha. Você não me aborrece, eu não te aborreço. E aí entra aquela questão de você tentar impor a sua fé para as outras pessoas. Você pregar acerca do evangelho para outros. Nesse mundo secularizado acaba sendo um ato de desrespeito. Um ato que vai levar a pessoa a pensar que você está querendo impor a sua supremacia. Ou seja, você é verdadeira e ela é falsa. O outro pontinho. Aquela pessoa que tem a consciência cauterizada pela convivência continuada com o erro e pela prolongada falta de ênfase
em absolutos e em verdades universais. Veja só, prolongada falta de ênfase em absolutos e em verdades universais. Como se isso fosse possível. Você acha que é possível a gente viver neste mundo sem verdades absolutas? Verdades que sejam universais? Então, se eu pular de um edifício, certamente, por causa da lei da gravidade, eu vou ser atraído para baixo, não é? Então, isso não impõe uma verdade absoluta? E, ao mesmo tempo, quando você bate no peito e diz, não existe verdade absoluta, você não está estabelecendo uma verdade absoluta? Olha a incoerência, né? Igual aquele, sei lá, um axioma, é proibido proibir, ou seja, com uma proibição você está proibindo as pessoas de proibir. São incoerências, né, deste mundo pós-moderno. E o terceiro pontinho? Aquela pessoa que tem a sensibilidade distorcida pela exposição à pecaminosidade desta era e já não se choca mais com descalabro algum, mas aceita tudo como parte de uma sociedade pluralista e multiforme. Tá, a questão aqui, conserva o microfone aí. A questão aqui que esse pontinho está dizendo é que nada mais escandaliza as pessoas, a não ser a defesa do cristianismo, né? Tudo é permitido, tudo é natural, exceto a realidade de você pregar o evangelho. E esse acaba sendo um ato assim transgressor, absolutamente transgressor. Então, se nós fôssemos aqui seguir essa cartilha pós-moderna, certamente nós não poderíamos pregar o evangelho. E nesse caso, o que aconteceria com aquela pauta que nós acabamos de ler lá em Romanos capítulo 12? O que aconteceria com aquilo que fala de renovação de mente e transformação no ambiente em que nós estamos vivendo? Certamente isso não aconteceria. Se fôssemos seguir a pauta pluralista da nossa pós-modernidade, nós deixaríamos essa e tantas outras verdades da Bíblia de lado. Agora, quem está com o microfone, responda aí para nós. Se nós fôssemos assim, pensar em termos de resultados na vida em sociedade, até mesmo na subsistência da vida da igreja, como você acha que seria o nosso mundo? Se nós fôssemos seguir a cartilha pós-moderna, quais seriam os resultados na vida da sociedade e, consequentemente, na vida da igreja? Primeira coisa, eu acredito que a gente ficaria na mesma, né? Talvez nem tivesse surgido aqui essa igreja presbiteriana aqui, outra em outros lugares, porque ninguém ia levar essa palavra, né, para modificar o entendimento da população em si, né? Eu acredito que nesse sentido, né? E tem aquela questão que diz que fugiu aqui da memória. Eu estava pensando que nesse sentido de não sermos, né, levados a fazer a diferença por onde passarmos. A gente teria que, né, bater e insistir nesta questão, porque a palavra de Deus é clara. Se a gente não fala, não se propaga o reino do Senhor aqui na face da terra. Sim. Passa o microfone aí para Gorete. Gorete, acrescenta aí mais alguma coisinha. Mas assim, dentro do que o irmão falou, ao invés de transformação, nós teríamos então conformação, né, irmão? Seguindo essa cartilha pós-moderna, o que haveria apenas isso, igreja de fachada, conformada com o mundo, conformada com o pecado, conformada com a sociedade, apenas isso. Exatamente isso, pastor. Fique na minha e eu fico fique na sua e eu fico na minha. Ninguém aborda. Eu sou crente, mas eu respeito a sua religião e está tudo certo. E se assim pensarmos, como disse o irmão Orivaldo aqui, o evangelho não seria pregado, porque eu não vou confrontar a opinião de ninguém,
eu não vou abordar ninguém e eu simplesmente não vou falar de Jesus. Aí a gente, às vezes, fica com aquele tema. Mas a minha vida vai anunciar o Evangelho. A minha vida vai falar de... Será? Será que eu cheguei a esse ponto, né, de ter uma vida tão santificada que as pessoas vão aceitar Jesus simplesmente por conviver comigo? A Bíblia diz que nós devemos propagar a palavra de Deus. Sim. E de pregar o Evangelho. E de pregar. Então eu preciso falar de Jesus. Verdade. Ele que é o exemplo principal. É claro que a nossa vida fala, Sim. mas não somente isso. Nós precisamos falar. Tem Sim. aquele pensamento, não sei quem que criou isso, que Logicamente. diz assim, pregue o Evangelho, se for preciso, fale. Sim. Não é esse? Exatamente. Bom, isso aí, eu gente, tenho que ter uma vida tão- exemplar, mas Tá, eu também mas- preciso falar em que Deus eu estou fundamentada. Qual é o meu Deus? Esse O pensamento Deus a quem é eu tão sirvo. falho quanto eu disser para uma pessoa, alimente-se, se for preciso, coma. Sim. Olha, não tem como, né, nós anunciarmos o Evangelho, até Romanos 10 fala sobre isso. Como ouvirão se não há quem pregue? A importância do Justamente. nosso testemunho, sim, mas a fundamentalidade da nossa pregação, ela precisa ser feita. Até porque, pastor, só essa questão do exemplo, se eu convivo com um espírita, vai haver uma confusão aí, sabe? Ele dá tanto testemunho às vezes quanto eu. Uhum. Entendeu? As boas obras, né? que Sim, eles as praticam, boas com obras certeza. ali, eles são muito cuidadosos e tal. Tá. Mas será que eu não devo confrontar a religião? Sim. Abordar, falar de Jesus, sobre esse Deus que eu acredito? É. Né? Nesse Então, caso é o que vai diferenciar um do outro, né? sim. Certamente. Tá bom, revista está aberta, não tá? Não tá? Então tá. Veja que no decorrer da revista ele vai falar sobre o pluralismo religioso, cultural e filosófico, tá? Depois, cadê o Zé Carlos? O Carlos. Depois pega o microfone e o pessoal aqui da minha direita deve estar querendo falar também, né? Vocês vão ler alguns textos aqui, irão também poder falar. Quando ele trata dessa questão aqui do pluralismo religioso, primeiramente a gente precisa considerar verdade absoluta existe ou não? Verdade absoluta existe ou não? Quem é que vai responder aqui deste lado para nós? Veja só, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Rafael, né? Rafael, você gosta de sorvete? Qual o seu sabor preferido? Chocolate. Chocolate, o seu. Morango. Eu, passas ao rum. Ele, chocolate. Ela, morango. Eu, passas ao rum. Se tivesse sorvete de piqui, acho que seria o meu favorito também. A pergunta: ele está errado ao gostar de sorvete de chocolate? Ele está errado? Ela está errada em gostar de sorvete de morango? Eu estou errado em gostar de sorvete de passas ao rum? Ou de piqui, né? Você está errado ao gostar de sorvete de abacaxi, de uvas, jabuticaba, seja lá o que for? Não. Nesse caso, sim, irmãos, essa realidade é absolutamente relativa. Por quê? Porque diz respeito ao subjetivo de cada um. Cada um, então, vai ter a sua percepção, vai ter o seu gosto, vai ter o seu sabor, o seu paladar. E, nesse caso, não se pode impor que o Rafael goste de sorvete de piqui. Tenha paciência um negócio desse.
Mas se, por exemplo, eu perguntar para a irmã a cor daquela parede, Branco gelo. ela disse branco gelo. E eu, branco alguma coisa, né? Branco ali alguma coisa. Não seja tão específica assim também, é branco. Mas se eu disser, olha minha irmã, você disse que é branco, mas assim, eu digo que aquilo ali é verde claro. Eu vou dizer que aquela cor é verde. Não, mas basta olhar para ver que é branco, você vai dizer. Isso é o que você pensa. Eu acho que é verde e ponto final. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Então, nesse caso, irmãos, é uma verdade relativa ou é uma verdade absoluta? Absoluta, gente. Aquilo ali é branco, gelo, sei lá o que, neve, não sei o que é, mas é branco. Então eu posso dizer que é cor de abóbora, eu posso dizer que é azul, eu posso dizer que é amarelo, eu posso dizer que é violeta, que é verde, eu posso colocar ali todas as cores do arco-íris, mas vai continuar sendo branco. Porque na vida existem verdades que são relativas, e eu gosto do sorvete de passas ao rum. Existem verdades que são absolutas. Aí quando a gente fala sobre a questão de verdade absoluta na palavra de Deus, ela existe ou não existe? Para quem que o diácono deu o celular? Então, o microfone aí. O microfone, pode responder então. Para nós cristãos, pastor, a verdade absoluta é o que está na palavra de Deus. É o que eu creio. Sim. Pode falar. É o que eu creio, é o que a palavra de Deus nos afirma, que é a verdade absoluta. Essa é a verdade absoluta? Para nós cristãos. Se nós formos cristãos e não cremos na Bíblia como palavra absoluta, o que vai acontecer com o nosso cristianismo? Ele se sustenta? Não, nós não estaremos com fé. Ou uma fé distorcida, né? É uma fé Vamos ler aqui irreal. alguns textos. Irmãos, nós vamos precisar ler aqui alguns textos, e se tiver 2 microfones aí seria melhor, porque são alguns versículos aqui de textos diferentes que nós precisaremos ler. Então eu vou pedir para um irmão abrir lá em Deuteronômio 6, versículo 4. Alguém leia aí esse texto para nós. Outro vai ler Êxodo capítulo 20, versículo 3. Outro vai ler João 14, versículo 6. Outro vai ler Atos capítulo 4, versículo 12. Vamos ler somente esses textos aqui, tá? E à medida que nós formos lendo, os irmãos vão percebendo como que cada uma dessas verdades se encaixam dentro disso que nós estamos dizendo. Quem vai ler o primeiro texto é Deuteronômio, capítulo 6, versículo Pastor. 4. Ouço vozes, sim. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Israel, qual é a mensagem? O nosso Deus é o único Senhor. Isso é uma verdade relativa, absoluta, pessoal. Ela é estabelecida por quem? Por Deus. E qual é a verdade que o próprio Deus está estabelecendo aqui? Eu sou o único Senhor. Isso quer dizer, então, que todos os outros deuses criados pela imaginação humana não são deuses. Talvez seja para aquele que assim o considera, mas não que Deus considera estes como deuses, porque Ele é o único. Alguém também vai ler lá Êxodo capítulo 20,
Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro dos 10 mandamentos, né? E aqui já estabelece uma grande verdade: não terás outros deuses diante de mim. E aí algumas pessoas perguntam: mas existem outros deuses? Se não existe, por que Deus está proibindo? É igual aquele cântico que nós, não sei se a igreja aqui canta, acho que canta, né? Nós já cantamos uma vez. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Sim, da mesma maneira pessoas vão perguntar: mas existem outros deuses? Como assim? É a realidade, irmão. Só existe um único Deus. Mas o que o homem faz? Ele cria deuses. Ele fabrica deuses. E aí é preciso a palavra de Deus dizer: nem tente, não faça isso não, porque eu sou único. Tanto que o o segundo mandamento fala: não farás para ti imagens de escultura, sobre coisas que há no céu, sobre coisas que há na terra, sobre as coisas que há no mar. Não, só existe um único Senhor, e esse único Deus é adorado em espírito e em verdade, porque Ele é espírito, não pode ser manifestado em forma humana. João 14,6, nem precisaria ser lido, né? Todo mundo sabe de cor aí, mas o que diz? Cadê o microfone? Disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu já vi pessoas, eu estudei numa igreja confessional, não presbiteriana, eu era criancinha lá em Mato Grosso, e na entrada da escola lá tinha um grande painel e estava escrito bem assim: há vários caminhos para o céu, Jesus é um deles. Uau! Mas isso é uma punhalada numa igreja que era confessional, colocar um descalabro desse, poxa vida, vários caminhos para o céu, Jesus é apenas um. Bom, isso aí foi na década de 70, vou revelar aqui uma parte da minha idade, né? Mas eu era bem criancinha, viu? Isso ficou tão marcado porque várias pessoas comentaram sobre isso, e aquele texto ficou lá tempos e tempos, né? E veja só, na época da década de 70, esse conceito de pluralismo ainda era bem pouco definido, né? Mas já estava presente. Por quê? Porque o coração do homem não muda. O coração do homem é pecador, era pecador e sempre será assim. Tem um outro texto? Vamos ler só mais esse de Atos, capítulo 4, versículo 12. Alguém leia para nós. Abaixo do céu existe novamente. Isso. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aí está estabelecendo um padrão absoluto de salvação. A salvação está em Jesus e não existe salvação em nenhum outro nome. Na época de política, né? Acho que agora não se usa mais, mas antigamente colocava lá tantas camisetas, né? Pichava muro lá para deputado federal, vote em fulano. Aí pessoas saíam na rua, né? Na época da campanha, levando aquela camisa. Depois da eleição, acabava ficando, mulheres usavam como camisola, né? Homens assim para ficar em casa, né? Aquelas propaganda. Pessoas querem colocar nomes em evidência, mas para a nossa salvação, o único nome em evidência, o único nome de salvação é o nome do Senhor Jesus. Agora, o último texto, eu falei que era o último, mas na verdade
Atos 17. Esse texto eu quero ler com vocês. E aí vocês vão sublinhar aqui algumas palavras que Lucas, que escreveu o livro de Atos, usa para descrever o cristianismo como sendo, sim, uma religião apologética, ou seja, que deve ser pregada. Ela por si só é dogmática, ainda que isso causa estremecimento aí em todos. Lá, Atos 17, vamos ler o versículo 2? Acompanhe a leitura, até o versículo 4 eu lerei. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados, o que ele fez? Arrazoou. E o que quer dizer essa palavra, arrazoar? Debater, falar e falar de novo, comprovar. É isso que Paulo estava falando. O que ele fez? Ele debateu sobre o quê? Ele arrazoou sobre o quê? Acerca das Escrituras. Aí o versículo 3 vai dizer: expondo, ou seja, você ensinar metodologicamente e demonstrando, ou seja, conferindo, provando. Não é palavra de homens, isso está na Escritura, eu vou provar. É isso que Paulo fez. Demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Ao 4. Alguns deles foram, o quê? Persuadidos. Ou seja, houve uma transformação na mente. Lembra do texto que lemos lá no início, Romanos capítulo 12, fala sobre o culto lógico e fala também de transformação na mente. Toda conversão deve passar pela mente. E eu enfatizo isso aqui, irmãos, porque nós precisamos estar atentos a pessoas que aderem às igrejas somente pelo emocional. Se for pelo emocional, é como a semente lá que cai em terra, cresce, depois vem os espinhos, sufoca e a semente morre. Emoções não vão sustentar a pessoa na fé por muito tempo. Eu digo isso, irmãos, porque às vezes as pessoas visitam as igrejas. Vamos usar aqui como exemplo a nossa. A nossa igreja tem um culto assim, tão bacana, né? A música, nossa, é tão gostosa, os banquinhos tão fofinhos, o ar-condicionado gostoso, termina o culto, pessoa abraça, conversa, pastor vai lá, convida, o pessoal da diplomacia até chega lá e dá uma lembrancinha para quem visita a igreja pela primeira vez. Existe uma possibilidade muito grande da pessoa se sentir impactada com tudo isso e falar, poxa, gostei dessa igreja. E ficar conosco, ficar entre nós, apenas porque se sentiu bem. E aí chega para nós e fala, pastor, eu quero ser batizado. Opa, vai para a classe de catecúmenos, faz o curso e depois disso é até batizada. Há uma grande possibilidade da pessoa passar por tudo isso sem nunca ter mudado a sua mente, a sua maneira de pensar. De ser recebida, de ser tratada como membro comungante da igreja, sem que as suas convicções mais íntimas tenham sido mudadas. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Deus nos livre disso. Uma das formas de minimizar esse problema é fazer como Paulo fazia, arrazoar, expor, demonstrar e persuadir. Por isso que nós estamos falando que a religião evangélica, ela é por si só apologética. Ela trabalha com verdades que são ensinadas e que ao mesmo tempo também são defendidas.
Aí, quando nós olhamos aqui o livro de Atos, capítulo 17, depois desse relato que Lucas fala de Paulo lá em Tessalônicas, Lucas vai descrever o que aconteceu com Paulo quando ele chega ali em Atenas. E na escola dominical a gente já estudou esse texto, né? Acho que quando estávamos falando de cosmovisões. O que vocês acham? Que o povo de Atenas era pluralista? Sim ou não? Era? Como é que você sabe disso? Poxa, tinha ali o Areópago, onde tinha uma exposição de deuses. Imagina quando você chega aí numa feira demonstrativa, né? E aí você vê lá um altar para uma divindade, e talvez não tinha para as 30 mil, né? Mas eles procuravam ser bem criteriosos e cada divindade tinha ali o seu altar. Até o Deus dos judeus. Só que o altar estava vazio, né? Porque pelo menos eles não tentaram construir ali uma imagem para Deus. Eles simplesmente colocaram ali a plaquinha, ao Deus desconhecido. Eles eram imensamente pluralistas. Mas é a definição de pluralismo da nossa época. Veja só como o coração do homem não muda. O que os gregos, os atenienses estavam querendo dizer? Não, olha só, cada divindade aqui tem o seu valor. Ah, esse aqui? Não, é o Deus dos judeus, né? Ele é bom, ele é forte, bacana, né? Mas é igual os outros. Se você adorar esse, ou aquele outro, tanto faz. O importante é você crer em um Deus, né? Todos os caminhos levam para o céu. Deus dos hebreus é um deles. Veja só que depois ele vai falar sobre o pluralismo cultural. Eu vou apressar um pouquinho porque ainda tem aqui esses 2 pontos. No ponto 3 ele fala sobre o pluralismo cultural, que é a coexistência de variações diferentes da cultura, algumas apresentando diferenças marcantes, por vezes presentes em minorias. Numa sociedade pluralista, essa coexistência ocorre com o mínimo de conflitos e com razoável tolerância uns para com os outros. E, gente, veja só, isso aqui não é ruim. A gente habita numa cidade que tem uma cultura diversa. Aqui não tem simplesmente a cultura dos tocantinenses, e eu nem sabedoria explicar qual seria a cultura aqui do Tocantins, mas eu sei que aqui tem gente que traz a cultura do Maranhão, tem gente que traz a cultura do Pará, tem gente que traz a cultura de Goiás, e ao andar aí pela cidade nós percebemos tudo isso. Eu pastoreei, eu e a Selma moramos numa cidade lá do interior de Goiás, chamada Crixás. É uma cidade pequena, mas tem uma característica. Eu já falei sobre ela quando eu falei sobre... é aquela cidade que quando morria alguém, o povo fazia festa. Lembra? E ela tinha outra característica também. Eles, acho que no mês de junho, eles celebravam lá na cidade a cavalhada. Aí quando eu cheguei lá, eu fui procurar conhecer que é cavalhada e por que eles celebram isso. Bom, me explicaram o seguinte, que a cavalhada era a festividade da luta dos mouros, os árabes, né, contra os cristãos, que aconteceu no século tal, nem me lembro, lá na Espanha. E nessa batalha, os cristãos foram vencedores, né? E essa festividade é marcante porque existe o entendimento que se os mouros tivessem ganhado essa batalha, toda a Europa tinha sido não cristianizada, mas islamizada. Hoje isso já está acontecendo, né? Mas aí então, eu não sabia por que aquela festividade era comemorada lá na cidade. Afinal, não tem nada a ver com a história brasileira, né?
Mas enfim, era bacana a gente ir lá para o estádio, ver aqueles cavalos enfeitados, e aí os cavaleiros colocavam assim, aqueles elmo, né, que você fala, aqueles capacete, uma roupa bonita, pegavam uma espada e ia um assim, lutar contra o outro. Era bacana de ver e de assistir aquilo ali. Agora, irmãos, toda expressão de cultura nunca pode ser feita de maneira crítica. Ela sempre precisa ser considerada, ela sempre precisa ser interpretada pelos padrões bíblicos. Quer ver uma coisa? Lá do livro de Tito, abra sua Bíblia lá, no livro de Tito. É difícil achar Tito, né? Um livro pequenininho, mas se te ajudar eu vou falar. Está antes de Filemon, que é outro livro bem pequenininho, mais pequenininho ainda, né? Ajudou muito não, né? Quem usa a minha edição, página 230. Página 230, se você está seguindo aqui a minha edição. Vamos ler aqui, olha, versículo 12 e versículo 13 do capítulo 1. Paulo está escrevendo para Tito. Tito era pastor na região lá de Creta. E Paulo escreveu para Tito bem assim: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Explicando aqui um pouquinho. Certamente Tito estava enfrentando problemas com alguns membros lá da igreja. Eu digo isso porque o versículo 10 e 11 fala de insubordinado, gente faladeira demais, tagarela demais. E aí Paulo cita um poeta, que ele chama aqui de profeta, né? Certamente um arauto ou alguém conhecido da época, que havia escrito esse texto se referindo aos cretenses da maneira mais descabida possível, né? Ele fala que os cretenses eram mentirosos, feras terríveis e ventres preguiçosos. Ou seja, a fama do povo de Creta não era boa, não. Se alguém falasse isso dos araguainenses, nós iríamos ficar chateados, não iríamos? Mas era exatamente assim que os cretenses eram considerados e eram descritos. Veja, isso fazia parte da cultura dele. Então imagine Tito morando lá em Creta, tendo que conviver com esse padrão cultural que marcava aquele povo. Existe algo maior, algo que está acima da cultura, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, sim, está acima de tudo aquilo que o homem pode construir como padrão. Então não é porque lá na África faz parte da cultura um homem casar com 5 mulheres, que nós vamos entender que isso seja recebido por nós de forma crítica. Jamais. Tudo aquilo que vemos na sociedade, no padrão do comportamento, tem que ser sempre interpretado pela palavra de Deus. Por isso que a revista diz: o cristianismo pode, portanto, certamente coexistir com outras culturas, mas sempre identificará os aspectos culturais que devem ser reprovados ou corrigidos de acordo com os absolutos de Deus. A última parte aqui da lição fala sobre o pluralismo filosófico, a forma de cada um construir a sua própria lógica. Existe certamente o entrelaçamento, a relação entre a filosofia e a religião, onde a filosofia acaba influenciando o padrão religioso. E a gente vê isso bastante em alguns aspectos da nossa existência. Acho que foi ano passado, final do ano passado, setembro, não sei, aquela cantora Cláudia Leite,
Eu não sei qual é a profundidade cristã dela, nem sei se houve alguma mudança de vida nela, mas sei que ela teve algum conhecimento do Evangelho e parece que isso marcou um pouco a sua vida. E teve um show que ela estava cantando uma das suas músicas e a letra original da música falava de Iemanjá. E com a sua nova compreensão da vida e a experiência religiosa que ela teve, na hora de cantar a dita música, ela substituiu Iemanjá por Jesus Cristo. Vocês viram essa notícia? O bafafá que deu, artista entrando no meio, criticando, querendo banir, e teve até um daqueles, claro, né, isso não poderia deixar passar, um dos oficiais de justiça que levantou um processo contra ela por ofender religiões. Veja só, algo que é filosófico se transformando em uma questão religiosa. Isso mesmo aconteceu, coisa de há uns 6 anos atrás, antes da pandemia, né? O Silvio Santos ainda estava dirigindo seus programas e com vários artistas, e ele perguntou para a filha dele, Patrícia Bravanel, mas então você agora diz que é crente? E ela falando, sim, eu procuro seguir os ensinamentos de Jesus. E aí ele fez aquela pergunta, então o que você me diz da prática homossexual? E ela disse, olha, como cristã, eu entendo que é uma prática errada, e foi explicar as razões. Gente, para quê? Né? Críticas e cancelamentos, e gente ameaçando retirar o patrocínio do programa, e pessoas querendo levantar um processo contra ela. E hoje na internet é tão fácil você se transformar num leão, né? Tem gente que é gatinho, mansinho, mas atrás de uma tela da internet se transforma em um leão, cara valente, né? E tantas palavras pesadas contra ela, que mostra, irmãos, a realidade do tempo em que nós estamos vivendo. E aí, eu me lembrei desse livro aqui, irmãos, do Donald Carson, A Intolerância da Tolerância. Por quê? A realidade do que acontece hoje é que as pessoas falam tanto sobre tolerância, mas sempre no sentido de outras pessoas concordarem com o seu ponto de vista. A partir do momento que discorda do seu ponto de vista, aí a tolerância se transforma em intolerância. Gente, esse livro aqui é fantástico, é fantástico. Procura conhecer esse livro. E até mesmo, meus irmãos, porque se a sociedade prosseguir nesse caminho, nós não sabemos onde vamos parar. Porque a chamada velha tolerância dizia o seguinte: eu tenho o meu pensamento, eu gosto de sorvete de passas ao rum, e o Rafael gosta de sorvete de chocolate, e eu posso tentar mostrar para ele como que o chocolate é danoso para a saúde. O rum não, o rum é legal, mas o chocolate faz mal. Então, quando a gente vive numa sociedade que permite o debate das ideias, o que acontece com essa sociedade? Gente, ela cresce, ela eleva o nível, aquele debate respeitoso, onde eu falo, mas eu dou a oportunidade para o outro falar, enquanto ele fala, eu ouço. Mas o conceito dessa tolerância moderna é justamente o contrário. Então, quando o Rafael fala, eu gosto de sorvete de chocolate, aí eu escandalizo. Como? O quê?
Você está dizendo que não gosta de sorvete de passas ao rum? Você quer ignorar o sorvete de morango? Então você tem que ser banido. Não existe debate, não existe construção de ideias. E, gente, onde a sociedade vai cair? Se nós não sabemos debater ideias, se nós não sabemos construir pontes para elevar o pensamento e o conhecimento das pessoas, o que vai acontecer será uma sociedade, conforme Carson usa, né? Intelectualmente debilitante, uma sociedade que se parece com uma criancinha que, quando chega diante do contraditório, cruza os braços, faz beicinho e vira as costas. Esse é o comportamento que nós queremos? Irmãos, é esse o comportamento que nós estamos vendo. A sociedade está agindo assim. Não existe mais debate, não existe mais respeito pela opinião do outro. Quando se diz que alguém gosta do verde, o que gosta do amarelo se sente ofendido. Quando alguém diz que gosta do morango, aquele que diz que gosta do piqui se sente ofendido. Gente, que sociedade é essa? Mas veja, essa é a sociedade que nós temos. É nesse contexto que Deus tem plantado e chamado a sua igreja. E é nesse contexto que a igreja tem que praticar Romanos 12 e Colossenses 2, os textos que nós lemos no início. Oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, ter transformação de mente para transformar esse mundo que jaz no maligno. Conhecer de Cristo, conhecer do Evangelho, para que ninguém venha nos enganar com sofismas, com fábulas, com vãs repetições ou com conceitos humanos e humanistas que levam a humanidade cada vez mais para o buraco. Eu não me refiro somente ao buraco espiritual, mas também ao intelectual e ao relacional, ao social, enfim. O desafio é grande. Precisamos então estar firmados na palavra. O superintendente já está aqui, mas tem espaço para nós ouvirmos aí a fala de alguém? As crianças não virão? Gente, podemos ficar até meio-dia então aqui discutindo o assunto. Brincadeira, eu quero terminar dando aqui, antes de fazer a oração final, dando a oportunidade para alguém debater algum pensamento da lição, algum tópico que você viu na revista que gostaria de considerar, ou algo que foi transmitido e você gostaria de falar. Tiago levantou a mão e depois ali outro e outro. Bom dia, pastor. Bom dia, igreja. Quem está falando? Pequenininha aí. Ah, tá. Desculpa aqui, ó. Eu vou falar de uma situação que tem acontecido relacionada um pouco com a lição. Da questão, por exemplo, sou servidora pública, trabalho num órgão público e diz o Estado é laico. Mas aí na hora nós já tivemos alguns embates por conta de sermos evangélicos, já superamos essa parte, defender nosso ponto de vista, mas eu ainda tenho dúvida a respeito de uma coisa. Quando nós vamos fazer, por exemplo, algum trabalho que está todo mundo reunido, a gente costuma fazer a devocional. Como a maioria do público é cristão, ou evangélico, ou católico, a gente faz uma oração, chama alguém para fazer uma oração, lê um versículo da Bíblia, alguma coisa assim. Aí, por conta desses embates, a gente chega e fala assim, desculpa, a maioria é cristã, nós vamos ler a palavra de Deus, ou fazer uma oração. E os que não creem em Deus, porque nós temos alguns que convivem com a gente no trabalho, que não creem em Deus, são de um outro segmento. E aí alguns, às vezes, saem do local, ou às vezes permanecem, mas permanecem calados. E a gente fala assim, a gente vai, desculpa, mas não, tá. E aí faz aquele momento devocional. Por estar no Estado laico, eu entendo que todo mundo tem o direito
a esse. Inclusive, quando nós fomos podados e proibido, diz que nós não podíamos, durante as religiões, durante os momentos de reunião, fazer essa devocional, nós argumentamos, foi exatamente esse o nosso argumento que nós usamos, que nós tínhamos esse direito, porque o Estado ele não é ateu, ele tem da liberdade de cada um fazer a sua escolha de religiosa. Mas e se no momento que nós estamos fazendo essa devocional com a maioria, aquele que não é cristão, que não crê em Deus, ele disser assim, mas eu quero fazer também o meu momento de adoração ao meu Deus, ao meu segmento. E aí, o que nós fazemos? Bom, o que vocês fazem? Isso, a minha preocupação é que esse momento não aconteceu, mas onde eu trabalho, há essa possibilidade. Sim, não há problema. O problema seria se vocês tivessem um conhecimento cristão raso, pequeno, frágil, que pudesse ser demolido pelo contraditório. Eu vejo que vocês são firmes na fé, têm profundidade, têm conhecimento, então não importa aquele que venha se levantar e falar barbaridades teológicas que contrariam a nossa teologia. A gente sabe respeitar, se tiver oportunidade para dialogar, dialoguemos, e se não houver, assim como eles ouvem a nossa pregação, nós podemos ouvir a pregação deles sem que haja desconforto nenhum da nossa parte. Isso se chama maturidade, né? Isso aconteceu lá em Atos 17. Porque, veja só, ali naquele contexto é diferente, né? Porque o cristão, Paulo, era a minoria. Era somente ele, cercado de inúmeros filósofos e epicureus e estoicos, e ele estava defendendo a sua verdade, né? Aqueles que quiseram ouviram. Quando Paulo foi profundo demais e falou de um tema que eles não concordavam, simplesmente viraram as costas, foram embora. Nada de vou te processar, vou te levar para o imperador romano. Nada disso, simplesmente ouve, concorda, absorve, não concordou, beleza. Isso é sinal de uma sociedade madura. Tá? Tiago. Sim? Quando o Paulo fala aqui, né, está citando aqui um cretense, um profeta, né, que ele falou assim, ó, foi mesmo dentre eles o seu profeta. Ele mesmo está falando, inclusive na frente ele fala, tal testemunho é verdadeiro, né? Só de curiosidade mesmo, esse profeta que ele comenta é Epimendes, né? Que viveu acho que 400 aqui antes de Cristo. E era um profeta cretense. E qual que é a curiosidade dele? Foi ele que mandou escrever aquela placa, ao Deus dos desconhecido, né? Desconhecido. Relativamente a uma época que não é porque eles colocaram lá aquele altar, não era que o pessoal sabia aquele altar era dos judeus, não, era um Deus que nem eles conheciam, devido a uma praga que teve em Atenas, nessa época de 400, que até hoje ninguém sabe que praga foi essa que matou tanta gente, mas chamou esse profeta cretense. Esse profeta cretense foi lá, vou contar a história que é longa, né? Mas quando terminou, que realmente o pessoal de Creta acabou eles adoraram um Deus, eles pediram, façam um altar, o que a gente faz nesse altar? Não coloque nada, você coloca apenas ao Deus desconhecido, porque todo mundo pedia aquele monte de deuses, e nenhum acabava. Aí quando eles começaram a orar para esse altar, automaticamente ele acabou essa praga. E ele na hora ele mandou coloca a um Deus que vocês não conhecem. Porque eles oraram a um Deus que não conhecia, sem imagem, sem nada, e que relativamente eles acreditam que essa praga acabou. Calvino chamava isso de sensus divinitatis, ou seja, o senso do divino, né? É aquela compreensão, ainda que mínima, de Deus que o ser humano tem, né? Todo ser humano assim vai saber que existe o Deus. Pode ignorar, pode pensar ou buscar o Deus errado, mas tem essa concepção de Deus, né? É o Deus desconhecido. Até os gregos tinham isso, né? E esse filósofo construiu muito bem ali o seu sistema. Mais alguém, irmãos? Não, né? Hein? Pastor, lendo a revista, o que me chamou a atenção foi justamente aqui a pregação de Paulo, né? Sim. Quando ele prega, ele arrazoava e persuadia.
Então a gente vê assim que muitas vezes a gente não tem essa persuasão, porque a persuasão é que faz com que o convencimento das pessoas, né? E às vezes a gente é muito raso ao falar de Jesus. Não chega a esse ponto de convencer, né? De ser mais profundo ali, até mesmo com quem convive conosco, que está ali do nosso lado. Às vezes a gente é muito superficial a falar de Jesus. Tem uma boa Isso notícia, me chamou minha irmã. bem a atenção. Tem uma boa notícia para a senhora e para toda a primeira igreja presbiteriana de Araguaína. No próximo mês, nós teremos aqui na igreja um simpósio sobre evangelização. Métodos, técnicas, ferramentas para evangelização. O pastor Paulo Passos, ele viaja todo o Brasil trazendo esse treinamento e chegou a nossa vez. Olha que bênção, né? Então, Amém. é para nossa compreensão, para nós sermos mais ativos, né, na nossa prática evangelística.